Mowgli é filho da selva. Depois de ir parar em uma matilha de lobos na infância, ele cresce cercado por animais e aprende a sobreviver de acordo com as leis da selva. Com a supervisão de Baloo, o urso, e Bagheera, a pantera, sua vida está segura. Mas tudo muda depois de muito tempo, no dia em que o vingativo predador Shere Khan retorna ao território da matilha de lobos. Ele considera que o Mowgli é sua presa, que foi tirada dele há muitos anos. Nas densas selvas das montanhas de Seoni, o tigre Shere Khan começa a caçar humanos, desrespeitando assim a antiga lei da selva. Após os assassinatos cruéis, a pantera negra espreita na ponta das patas. O Bagheera vai em direção a um som que nunca ouviu antes. É o choro de um bebê humano. Seus pais morreram nas garras afiadas do predador, cujo rugido furioso ainda soa perto dali. Com pena do bebê, o Bagheera decide salvá-lo. A pantera leva o filhote para a toca dos lobos e, depois de deixá-lo em um local visível, se esconde nos arbustos. O cheiro de humano atrai imediatamente a atenção de Vihan e Nisha, cujo aparecimento não assusta o bebê nem um pouco. Ele estica as mãos sem medo para o focinho peludo da loba. Atraída pelo cheiro da presa, a hiena Tabaque aparece na toca dos lobos. Ela serve ao Shere Khan e quer roubar o bebê para presentear seu amo. Depois de espantar o inimigo detestável, Anisha vai correndo até o líder da matilha, Akela, para obter o direito de manter o filhote. O sábio Akela convoca um conselho da matilha, no qual Anisha fala sobre o aparecimento do filhote de humano e de seu desejo de mantê-la em sua família. Mas, de acordo com as leis da selva, isso não é algo fácil de fazer. Os outros lobos não protegerão o estranho. Portanto, outro animal deve defender o filhote. O Bagheera diz que está disposto, porém, outro voto é necessário para que a decisão seja tomada. Ele é dado por Shere Khan, que surge repentinamente e diz que tem direito de levar o bebê, pois matou seus pais. Toda a matilha de lobos se une contra o predador sanguinário, que desrespeitou a fronteira de seu território. O Akela é severo, porém justo, e não pretende permitir represálias contra o filhote de humano. Portanto, informa ao Shere Khan que a criança agora está sob a proteção da matilha, e isso será assim enquanto o Akela estiver vivo. O Shere Khan engole sua raiva e recua, mas diz que um dia sairá vitorioso deste confronto. Muitos anos se passam. O Mowgli, já crescido e forte, aprende a ser um lobo e a viver entre os animais selvagens, respeitando as leis da selva. O Bagheera, que há muito tempo o salvou, ensina seu amiguinho a caçar. A vítima do ataque fatal da pantera é um antílope da montanha. O Bagheera explica que é preciso olhar a vítima nos olhos para que sua alma não deixe este mundo sozinha. Após a caçada, o inquieto Mowgli continua fazendo perguntas à pantera sobre o mundo ao seu redor e sobre por que ele é diferente de sua família de lobos. Seu mentor responde: "You lost battle." O urso Baloo também ensina o menino a viver como um selvagem. O grandalhão ensina lições de sobrevivência ao Mowgli. Em uma delas, ele deve permanecer vivo depois de um encontro com um escorpião venenoso. O Mowgli também incomoda o urso com perguntas sem fim. Em particular, ele está interessado em saber por que o Baloo não tem rabo. O severo professor ignora as brincadeiras do menino, que se pendura nas árvores. Ele faz o pequeno repetir as 3 leis básicas da selva. Um lobo deve evitar os humanos, um lobo não caça humanos, e um lobo não ataca um humano na selva. O Mowgli vai bem em tudo, exceto que ele não consegue correr tão rápido quanto um lobo, o que preocupa muito o Baloo. No caminho para a caverna dos lobos, Mowgli encontra seu amigo, um lobinho albino chamado Butch. Ele costuma ser zoado, por isso teve que aprender a correr rápido e se esconder bem. Semelhantes em suas diferenças, o Butch e o Mowgli se dão muito bem e passam o tempo juntos. Porém, enquanto correm para sua caverna, a crueldade de outros membros da matilha não passa despercebida. Yes, only naturally spend so much time with each other. Freaks have to stick together. O severo Baloo prepara os lobinhos inquietos para um teste de corrida, depois do qual eles serão aceitos no bando e poderão caçar. No teste, cada um deles será uma presa que será caçada pelo veloz Bagheera. Alinhados na linha de partida, os lobinhos da matilha se preparam para uma perseguição de treinamento e saem correndo após o sinal do mentor. No começo, o Mowgli corre com todos em pé de igualdade, mas andando de 4, ele se cansa rapidamente e para respirar e matar a sede. Depois, ele se distrai completamente brincando com um filhote de macaco e o Baloo o encontra. O sábio mentor pede ao Mowgli para se manter longe desses imprevisíveis animais loucos que não têm medo de ninguém que não seja Kaa. A Piton.
O Baloo revela que a Kaa é tão poderosa e antiga quanto a própria selva e pode ver o passado e o futuro. Entretidos na conversa, o urso e o irmãozinho não percebem que chegaram perto do cadáver de uma vaca dilacerada, abandonada no meio da selva pelo vingativo Shere Khan, que resolveu voltar. Aquela, o líder, convoca o conselho da matilha, temendo morrer nas garras e presas do assassino listrado por causa de um filhote de humano. Os lobos hostis sugerem entregar o Mowgli. Somente a Nisha, que o aceitou em sua família, é contra essa decisão. He is one of us. O Akela dispersa o conselho e toma um tempo para pensar. O líder sabe que o Shere Khan voltou para iniciar uma guerra. O Bagheera se oferece para levar o menino até a aldeia, para os humanos, mas o líder não concorda. As pessoas já estão construindo aldeias cada vez mais para dentro da selva, e o Mowgli, que é um humano em uma matilha de lobos, lhes dá a esperança de sobrevivência. Portanto, ele deve fazer a prova e ficar. Por ordem do Akela, nos dias seguintes, o Baloo treina duro o menino e o ensina a usar as mãos para que se mova mais rápido, pulando de galho em galho. Mas as inúmeras tentativas exaustivas não dão resultado. Cansado por causa do treinamento, o Mowgli vai nadar no rio. Mergulhando na água, ele observa com interesse os ágeis peixes de águas rasas, quando de repente o Shere Khan aparece do outro lado da superfície da água. Criando círculos sangrentos no rio, o predador sacia sua sede. E, ao perceber uma bolha de ar que subiu à superfície, examina atentamente as profundezas. Mas ele logo desaparece de vista. Depois de sair da armadilha de água, o Mowgli sai correndo. O cruel predador o segue como uma sombra, anunciando sua presença com um rosnado furioso. Depois de se confundir no caminho e perder a atenção por medo, o menino em fuga cai em uma armadilha de caçadores. Apesar de cair do meio das estacas, o Mowgli permanece vivo. O Shere Khan, que agora não consegue alcançá-lo, é obrigado a recuar. Um enorme elefante selvagem com uma presa quebrada retira o pobre coitado da armadilha subterrânea com sua tromba, e o Bagheera, que aparece bem na hora, leva o menino de volta para casa. À noite, a Pantera e o Mowgli veem pessoas com tochas nas mãos indo para a selva para caçar o Shere Khan. O Bagheera explica ao menino que, na aldeia, com as pessoas, ele estará seguro e que é melhor ele ir até elas o mais rápido possível, pois certamente irá reprovar no teste e não poderá entrar para a matilha. Chateado, o Mowgli sai correndo e vai até as pessoas para observá-las de perto. Além dele, aparece por lá uma hiena que, sem querer, põe fogo em sua cauda. Ela corre para apagá-lo. Com essa hiena, o Mowgli aprende o que é o fogo. Na manhã seguinte, o Akela anuncia que chegou o dia da prova de corrida. Os filhotes se preparam para correr e o Bagheera os persegue. Ao sinal do Akela, a perseguição começa. Lutando desesperadamente pela vitória, o Mowgli atravessa o caminho pulando nos galhos e se movendo por entre as árvores, como o Baloo ensinou. Isso lhe dá uma pequena vantagem e, quando os filhotes o alcançam, eles o jogam para fora da trilha. O instinto diz ao Mowgli para se endireitar e correr como um humano. O menino corre a toda velocidade, mas a pantera que o persegue bloqueia seu caminho. Enfurecido, Bagheera se lança sobre ele, levando-o a uma armadilha. Mas o hábil Mowgli consegue escapar. Ele está a poucos metros da linha de chegada, quando a Pantera Negra o derruba repentinamente com um salto brusco. Depois de se recuperar da queda, o menino acusa Bagheera de perseguir somente ele e dar aos demais a oportunidade de passar tranquilamente no teste. Vagando sozinho pela selva, o Mowgli novamente se depara com os filhotes de Bandar-log, os macacos humanos, e começa a brincar com eles. Porém, desta vez, o jogo acaba sendo uma isca e eles o sequestram. Ao ver isso, o Butch corre para pedir ajuda para o Baloo e o Bagheera, que neste momento estão brigando por causa do que aconteceu no teste. Os mentores imediatamente correm para salvar o menino, que os Bandar-logs já estão arrastando para uma caverna para ser devorado pelo impiedoso Shere Khan. O Bagheera e o Baloo chegam para socorrer no último momento, mas não conseguem resistir ao ataque dos macacos malucos, e o Mowgli fica novamente à beira da morte. Mas a poderosa Kaa entra na batalha, e o Shere Khan, seu séquito de hienas e os macacos são obrigados a recuar. Voltando para casa, o Mowgli observa chateado os filhotes de lobo que foram aceitos na matilha, e agora vão caçar com os demais. O alegre Butch tenta animar o amigo. No entanto, o Mowgli reage agressivamente às brincadeiras do filhote e expressa com toda a amargura seus sentimentos de que os dois não são nada especiais. Because you came out wrong! À noite, depois de criar coragem, o Mowgli vai até a Kaa para descobrir por que ela o salvou.
A vidente diz que todos os habitantes da selva o estão observando. Enquanto se enrola no filhote de humano com mais força, ela mostra a ele o futuro, no qual Mowgli governará a selva e todos os animais selvagens obedecerão à sua voz. Nesse momento, o Akela, ao voltar da caçada, vê em seu lugar o arrogante Shere Khan, cercado por hienas. O vilão o observava e viu que ele foi mal na caçada, e, agora, de acordo com as leis da selva, é hora de uma mudança de líder. Aquele que derrotar o Akela em uma batalha deve ocupar seu lugar. Obedecer à lei da selva é algo sagrado e os lobos se revezam no ataque. O Mowgli vê tudo isso. Ele corre até a aldeia dos humanos e volta de lá com o fogo nas mãos. Ele defende o Akela, afastando os predadores com fogo. Porém, o menino acaba sendo expulso, pois é proibido usar armas de humanos contra sua matilha. Não vendo outra saída, o Mowgli vai até os humanos da aldeia e acorda de manhã em uma gaiola. Suas tentativas desesperadas de sair dela não levam a nada. Um caçador chamado Lockwood tenta estabelecer contato com o menino dia após dia, mas o Mowgli é hostil com os humanos, até que uma noite o Bagheera vai até ele. A Pantera diz que encontrou o menino há muitas primaveras e achou que poderia ensiná-lo a ser lobo, mas se enganou. Ele pede que o menino fique com os humanos. No entanto, ele dá uma dica de como sair da jaula. O Bagheera diz que costumava ficar preso em uma jaula e ser entretenimento para os humanos. Todos os dias ele mordia e arranhava, tentando sair dela, mas só conseguiu fazer isso quando desistiu e, com um comportamento submisso, despertou a confiança nas pessoas. O Mowgli segue seu conselho, e um dia, o Lockwood liberta o menino da jaula e o ensina a usar armas. Aos poucos, o selvagem é aceito na aldeia. O Mowgli se acostuma com sua nova vida e passa a fazer parte da família. O Lockwood dá a ele a sua própria arma para que o Mowgli possa caçar com todos. Sua nova vida corre tranquilamente, até o dia em que seu irmão lobo chega de repente à aldeia. Ele traz uma terrível notícia. O Shere Khan assumiu a liderança e continua matando o gado dos humanos, o que pode desatar uma caçada à matilha. Parte dos animais já passaram para o lado do vilão, e o resto deles foi praticamente forçado a sair da selva. The pack needs you, Mowgli. Mas o filhote de humano se recusa a ajudá-los. Holi, um festival nacional de cores, acontece na aldeia. A diversão diurna flui suavemente para o entretenimento noturno. O caçador Lockwood, bastante bêbado, promete a todos que logo matará o tigre que está matando seu gado. No entanto, a aldeia olha para ele com desconfiança. Lockwood e o Mowgli vão para sua cabana. O menino analisa as coisas surpreendentes e desconhecidas com muito interesse. À luz do fogo de sua lâmpada, ele vê um animal embalsamado. É o alegre lobinho Boot, que foi vítima do caçador. Com o coração partido pela manhã, o Mowgli decide matar o Lockwood. Mas ao entrar na cabana, ele se detém ao ver a cicatriz das garras do Shere Khan nas costelas do homem. Do canto da cabana, ele vê a presa quebrada do elefante, que uma vez o salvou de uma armadilha mortal. Ele pede ajuda a ele para livrar a selva do predador sedento de sangue. Depois de considerar tudo cuidadosamente, no dia seguinte, o Mowgli desafia o Shere Khan para uma luta. Khan! Seu grito atravessa a selva e chega ao Akela, ao Baloo e ao Bagheera também. O malvado predador não demora muito e sai confiante do meio da floresta, com a intenção de matar o menino, que, do nada, emite um longo uivo. Este é o sinal para o avanço de uma manada de elefantes selvagens. Depois de cercar o Shere Khan, eles o jogam impiedosamente de um lado para o outro, dando ao Mowgli a oportunidade de atacar. A luta mortal começa. Depois de perder a vantagem, o menino tem de recuar. Ele sobe em uma árvore frondosa, como quando fugiu do Bagheera. Ao tentar pegá-lo, o Shere Khan cai em uma armadilha e o Mowgli quase consegue acabar com ele, mas o Lockwood intervém de repente. O caçador, que ainda não está sóbrio, atira, mas o elefante com a presa quebrada, sedento de vingança, corre para detê-lo. O Mowgli, atingido pelo caçador, fica cara a cara com o predador, que pega a velocidade para atacar. No entanto, ele é derrubado pelo Akela, que aparece de repente e acaba ficando mortalmente ferido. O líder, à beira da morte, transfere seu poder para o menino. O Mowgli se levanta para terminar o que começou e declara a vitória sobre o predador sanguinário com uma facada.